o objetivo hoje é acender a luz e expor todas as fraquezas da ansiedade. Uma metáfora que eu pensei agora é: a ansiedade é igual um vampiro. Ela gosta de ficar no escuro, ela gosta de ficar nas sombras, ela gosta que a gente não olhe para ela. E ela é um vampiro que ela deixa a gente vendado, ela deixa a gente vendado para a nossa própria capacidade de vencer. Ela não deixa a gente enxergar a nossa força, mas ela tem muito medo da luz e da ação. Quando a gente acende a luz, olha para ela, e quando a gente faz uma ação diferente daquilo que a gente estava fazendo, isso tira o poder da ansiedade, ela começa a ficar sem poder de controlar mais a nossa vida, e é isso que a gente está começando a fazer hoje. A gente vai entender o que esses nomes horrorosos, esses nomes estranhíssimos que você deve ter ouvido falar, e que normalmente quando te disseram, provavelmente não te explicaram o que você faz com essa informação. Hoje a gente vai entender para que isso, e a gente vai começar a colocar uma luz na ansiedade, e isso vai permitir com que a gente saiba qual o ponto fraco, onde que eu tenho que atacar. E isso é o caminho, é o primeiro passo. Aliás, esse é um passo difícil, porém fundamental, para que você possa fazer com que a ansiedade nunca mais assuma o volante das suas decisões, né? Você nunca mais decida algo na sua vida baseado no que você quer evitar, e sim no que você quer conquistar. Bom, então vamos lá. Eu vou primeiro apontar aqueles que são clássicos, tá? O que são clássicos? São aqueles que existem mais ou menos desde a década de 80 e que provavelmente esses diagnósticos, de fato, eles vão se manter. Então, eles são entidades que nós sabemos, digamos que isso se mantém constante ao longo do tempo, tá? E eu vou falar também os novos. Por que são novos? Novos é porque tem uma parte, imagina que se a pessoa tem um diagnóstico que eu chamo de pânico, tá? Aí eu vejo que isso daqui, 90% das pessoas melhoram. E as 10% que não melhoram, elas têm uma característica X, elas têm, enfim, junto com o pânico, elas têm medo de palhaço. Inventei isso agora, né? Será que existe, então, o medo do palhaço? Ele é tratado diferente? Será que a gente tem alguma outra estratégia para tratar o medo de palhaço que é diferente do medo de pânico? Aí eles vão estudando isso e falando, olha, talvez sim. Vamos então dar um nome aqui provisório de diagnóstico de medo de palhaço. Para quê? Para ver se a gente tratar isso, melhora mais. E às vezes não melhora e volta atrás, tá bom? Mas então eu vou falar os clássicos. Os clássicos são aqueles que se repetem de forma bastante conhecida, né? E os clássicos, quanto mais próximo dos clássicos nós formos, melhor. Por quê? Porque aí a gente tem muita previsibilidade, a gente tem digamos, muitas ferramentas para saber. Eles são muito estudados, tá? Então, os clássicos, basicamente, né, são aqui, ó, fobia específica, o diagnóstico clássico, ansiedade generalizada, o pânico, a agorafobia e a ansiedade social. O TOC é um diagnóstico clássico também. Por que eu estou mudando de cor? Porque o TOC desses diagnósticos é aquele que tem uma particularidade, que ele tem um aspecto biológico mais forte e é complexo. Tem a ver, por exemplo, com infecções por bactérias na infância, tem a ver com aspectos genéticos, tem a ver com áreas diferentes do cérebro, e por isso que eu sempre gosto de colocar ele aqui, né, um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente trata ele, mas ele é um quadro que muito provavelmente, estatisticamente, vai ser difícil você tratar sem remédios, pelo menos em algum período da sua vida, e que não brigue com os remédios com toque, tá? Só que nenhum remédio que alivia rápido é bom, para nada. Remédio que alivia rápido é igual chocolate. Eu adoro chocolate. É igual Ferrero Rocher, é igual Puck. É gostoso, mas a gente sabe que aquilo não é bom, né? Ficar só naquilo. Então, não tem problema nenhum comer um cookie de vez em quando. O problema é você comer o cookie achando que aquilo vai te deixar saudável, né? Então, assim, aqui é possível que você tenha que usar altas doses de serotonina e de antidepressivos serotoninéticos para o toque, junto com as estratégias enfim, que são essas estratégias de treinamento, tá? Então, aqui, ó, eu estou dizendo por quê? Porque é verdade, viu? Mas, basicamente, se alguém te disser algo contrário, possivelmente a pessoa nunca tratou o toque,
tá? Então, aqui vai precisar, é possível que precise de altas doses de serotonina. E, às vezes, a gente vai ter que bloquear a dopamina. E vocês não vão entender muito sobre isso. Todos os outros, o tratamento, assim, não medicamentoso, que são com essas estratégias de retreinamento de funções cerebrais, eles vão ser sempre a primeira linha de tratamento. E a chance de você melhorar com estes outros tratamentos não medicamentosos, e o que mais funciona é você treinar habilidades específicas, e isso, o nome que nós damos é terapia cognitivo-comportamental. Isso vai ser sempre a primeira linha, que também é a primeira linha para o toque. Só que para o toque a gente sabe que às vezes a gente vai ter que dar um empurrão. Agora eu vou falar dos diagnósticos que surgiram há pouco tempo. Por que é importante isso? Depois eu vou resumir tudo, tá? Por que é importante esses que surgiram há pouco tempo? Porque esses a gente tem menos informação de qual seria, né, o protocolo passo a passo. Porém, a gente tem bastante estudos já, mas temos menos. Então, esses novos, provavelmente, a gente vai ter que usar as estratégias que funcionam para os outros, tá bom? Então, os novos, né? Vamos entender. Aqui, ó, esse aqui é um novo. Ansiedade de separação no adulto, né? O que mais que é novo? Esses dois são novos. Esses dois são novos. Esses dois são o que antes a gente chamava de hipocondria. Então, a pessoa que, enfim, o diagnóstico chamado de hipocondria, ou, enfim, já teve várias denominações ao longo da história, foi dividido basicamente nesses dois aqui, tá? Um é o transtorno de ansiedade por doença, e outro é o transtorno, um transtorno com sintomas somáticos, tá? Por que eles fizeram isso? Tá? Uma das coisas que foi, um dos motivos, é por conta do estigma, né? Um estigma de que isso daqui é uma coisa que, popularmente, cada um tem uma ideia do que é isso. E aí isso atrapalha bastante a pessoa a topar o tratamento. E depois, porque talvez o tratamento ele possa ser diferente, talvez não, tá? Mas, se você tem uma ansiedade, né, cujo o medo principal é você ter uma doença grave, você está nesses dois. Mas esses dois, eles eram basicamente este diagnóstico aqui. Então, ele foi separado e, normalmente, quem tem hipocondria ou quem acha que tem, vai ter esse daqui, tá? Esse daqui é muito raro. Então, resumindo, hipocondria você vai considerar como uma ansiedade por doença, tá bom? Ótimo. Então, vamos começar pelos clássicos, correto? E aí a gente vai saber qual é o sintoma raiz de cada um deles, tá? Então, aqui não é o diagnóstico, não digamos, os critérios, porque quando você lê os critérios, você vai ver que você tem tudo de tudo, né? E aí isso basicamente é uma bagunça. A gente tem que saber o sintoma raiz daquele quadro. E você provavelmente, se tem um quadro ansioso, e eu sei porque, olha, eu tive um pouco de tudo já, tá? Mas a gente vai ver qual que é a raiz ou qual está atrapalhando mais. Por quê? Porque quando a gente ataca a raiz, todo o castelo de cartas, ele desmonta. Se a gente não ataca o alicerce e fica atacando somente, né, ali os distratores, né, digamos ali, a perfumaria, o inimigo não está lá, ele está lá ainda, tá? Então, perfeito. Vamos então entender sobre os clássicos. É importante saber o sintoma raiz, porque se você não tratou o sintoma raiz, você não tratou esse quadro, tá? E você vai ter, provavelmente, sintomas de tudo, não tem problema. Você vai depois ver, eu vou organizar, vocês não vão fazer o diagnóstico sozinhos. Mas entender que cada sintoma raiz tem uma estratégia, tem um treino cerebral específico para ele. E por quê? Porque foi treinado, foi testado isso, tá? E é sempre interessante saber que de boas teorias o inferno está cheio, né? Eu sempre gosto dessa frase. Por quê? Por exemplo, 500 estudos científicos. E 500 estudos, um ou dois devem prestar para alguma coisa na clínica, tá? Nada de errado com os outros, é porque os outros basicamente são tentativas que não deram certo, tá? Então, isso também é importante quando alguém falar para você que algo é cientificamente comprovado e estamos falando de medicina, não de física, nem de nada, quer dizer o quê? Isso tem que ter sido testado na prática, com muita gente, com muita gente. Então, no TAG,
Qual que é o nosso alvo? O alvo é o quê? O alvo é o alicerce que mantém o quadro. Ou seja, se a gente tratar tudo, menos isso, isso não sumiu. É o quê? Preocupações tóxicas e o medo da incerteza. Outro nome para incerteza, indefinição, coisas que não estão no seu controle. Que é aquela coisa de alguém falar, olha, eu tenho uma coisa muito legal para te falar. Nossa, tem um segredo para te contar. Putz, mas não posso falar agora. Agora eu não posso. Fala de noite. Isso é tortura, né? Todo mundo, a gente quer saber, a gente quer saber. É que no TAG isso é uma coisa que não é nesse nível. Na verdade, assim, é insuportável você ligar para alguém ou mandar uma mensagem, você tá ali e a pessoa não olhar e você não tem o que fazer. E você não sabe o que fazer, que você vai, ou então vai mandar um monte de mensagem, a pessoa vai ficar brava com você, vai brigar, vai desgastar a relação, ou você vai comer, ou você vai ter que fazer qualquer outra coisa, você vai comprar, ou enfim, você vai tomar um Rivotril. Isso não é um negócio simples, né? E uma das formas, né, isso não precisa entender exatamente, mas uma das formas das preocupações tóxicas, catastróficas surgirem, elas surgem para aliviar esse sentimento, ou seja, por quê? Porque enquanto eu estou pensando, né, coisas que são extremamente não úteis, eu também não estou olhando para isso, tá? Mas o que são as preocupações tóxicas? São aquelas que não resolvem. Então, são aquelas catastróficas, são aquelas mágicas. Então, a preocupação mágica é aquela que a gente se preocupa, por quê? Porque se eu me preocupar, eu sei que eu não vou ser pego de surpresa, eu sei que se eu me preocupar, as coisas vão dar certo. Por quê? Porque eu estou preocupado, quer dizer que então eu estou me esforçando para pelo menos eu sou uma pessoa do bem, porque eu me importo. Você dá para preocupação qualquer significado, tirando aquilo que ela tem, que é simplesmente a capacidade de resolver. E eu tive muito isso durante minha vida inteira, até obviamente tratar, no sentido de quê? De que, poxa, eu dou exemplo do futebol, mas eu exemplo de prova, de qualquer questão, assim, eu tinha, era obrigatório que eu ficasse nervoso. Por quê? Porque todas as vezes que eu tinha ficado nervoso, tinha dado certo. E eu ficava muito nervoso nas provas, ia lá e tirava a nota boa. É que aí chega uma certa hora que não dá mais, né? Por quê? Porque você começa a ficar exausto. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no vestibular. Acontece isso na faculdade, fica difícil, né? Você fala, meu Deus, como é que eu vou estudar, tipo, tudo isso, super nervoso o tempo todo e ainda trabalhar, você não consegue, você vai tendo uma exaustão muito intensa, né? E aí, quando você conquista algo, a sensação que você tem é um alívio. E isso é um sinal muito comum em ansiedade generalizada. Então, síndrome do impostor, qualquer outro nome, normalmente quer dizer ansiedade generalizada. A gente pode dar outros nomes, mas ele normalmente está nesse papel aqui, que é basicamente você não ter, ou por exemplo, a incerteza, a possibilidade de você ter um julgamento ruim, é tão dolorosa que você vai fazer de tudo para nunca ficar relaxado e tem que se empenhar sempre o máximo para conseguir aquilo. E também o medo do fracasso é uma das crenças que está por trás, mas isso a gente vê depois, a gente tem que entender no primeiro momento o que a gente observa, isso tem que ir embora, tá? E até o medo do fracasso também é um medo, no fundo, pelo entendimento atual, também tem a ver com essa incerteza. Por quê? Porque o fracasso nada mais é do que uma punição, e é uma punição imprevisível. O problema é que você não consegue ganhar todas as batalhas, e se você tentar ganhar todas as batalhas, mesmo que você consiga, isso vai te dar um alívio e vai dar um vazio, né? Eu dou um exemplo disso, porque, assim, por exemplo, tem um diploma aqui atrás, que é um diploma que minha mãe que mandou fazer, né? Tem os diplomas da faculdade, ela gostava também de diploma. Eu não gosto muito, porque eu não gosto de pregar, não sei pregar quadro, e eles são pesados, né? Mas antes eram uns diplomas mal bonitos na faculdade, aí acho que foi um ano depois do meu, o diploma é uma folhinha, assim, que não quer dizer nada. Mas esse diploma é um diploma, na verdade, que não tem nenhuma utilidade prática na minha vida, mas foi um diploma que eu entrei, né,
na residência de psiquiatria, e psiquiatria, assim, não é um bom marketing, né? Enfim, você ia lá com os amigos na festa, perguntava, o que você faz? Sou médico. Aí você fala, você é cirurgião plástico, a reação é diferente de você falar que você é psiquiatra. E como eu não sou bom em mentir, eu sou psiquiatra. Porque aí você tem duas reações. Ou a pessoa vai embora, ou ela vai começar a falar todos os remédios que ela toma e perguntar o que você acha disso. Então, não é uma boa estratégia, né? E minha mãe ainda não queria que eu fizesse, porque, enfim, é estranho e ninguém gosta. Mas, e ela sempre teve essa coisa de valorizar muito quando era destacado, e o meu papel na família era a pessoa que tinha que ir bem em tudo. E aí, esse daí tinha uns anos, tinha um prêmio para o melhor residente. E eu sei lá qual era o critério, mas tinha as provas, tinha lá, não sei o quê. E assim, eu falei, tem que ganhar esse negócio aqui. E aí eu, enfim, ganhei. Esse aqui é um prêmio, então, melhor residente do ano e tal, tal, tal. Isso serve para quê? Isso serve porque na época eu ganhei R$ 200 de cheque, e porque os professores lá me entregaram, né? O Valentim me entregou, o René, e minha mãe adorou isso, ela colocou aqui. Isso é algo que faz com que eu sinta alívio, e depois, no momento seguinte, a gente sente o quê? Mais ansiedade. Por quê? Porque você tem que manter isso para sempre, senão você não vai ser uma pessoa digna, você vai receber uma pancada imprevisível, né? Isso é um exemplo bobo, né? Mas com certeza quem tem ansiedade analisada já teve isso em alguns momentos na vida. O fato que isso é uma mentira, não precisa passar sozinho, e eu falar isso para você agora não quer dizer que vai melhorar, você vai precisar sentir na pele que você consegue, e que não que você queira errar, mas que você, mesmo que ocorra, você consegue ter outras coisas importantes na vida que não dependam só disso, tá? Então, isso é um sintoma alto, você tem que... preocupações que não resolvem. O que é? Preocupação com ficar pobre, morar embaixo da ponte, ser demitido. Basicamente, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas você não tem nada para fazer naquele momento para impedir? É uma preocupação tóxica. Preocupação em cair esse teto agora na minha cabeça. Pode acontecer? Pode. É improvável e eu não tenho nada para fazer sobre isso. É uma preocupação que não deve ficar na minha cabeça. A preocupação em meu filho que saiu agora para ir com os amigos, acontecer algo nele, ele ser, enfim, qualquer coisa, ter que ser internado na UTI, é algo que pode acontecer? Olha, é possível, é pouco provável, mas nesse momento eu não tenho nada para fazer, para resolver. Então, isso são exemplos de preocupações tóxicas, tá? E o medo da incerteza é tudo que eu faço para conseguir... dificuldade de esperar ou de tolerar coisas que você não consegue controlar na hora. Tá? Então, isso basicamente é aquela resposta do WhatsApp que está demorando e a pessoa não responde, e isso vai fazer com que você brigue com ela, e isso vai fazer com que a coisa só piore, tá? Mas todo mundo tem isso um pouco. Mas esses são os elementos centrais, tá? O que mais? Então, tem que ter. Então, o tipo de intervenção que tem que ter no TAG é o quê? Histórias de preocupação, tem que ter. Árvore de preocupações e uma exposição gradual à incerteza. Isso tem que ter. Resumindo, TCC para o TAG que não tem essas três coisas é uma TCC mais ou menos, tá? Pânico. Transtorno de pânico tem crises, preocupação com as crises, foco no corpo e alteração de comportamentos. Comportamentos para checar ou comportamentos de alívio, né? Que são aquelas muletas. Ou seja, se acontecer, eu vou embora rápido, tá? Se o pânico ele vem junto com uma evitação pelo medo de ter pânico, aí aqui é uma agorafobia. Então, a agorafobia, ela é um sintoma que só tem a parte comportamental, basicamente, né? Então, o pânico, você quer fazer com que as crises fiquem zeradas, mas você quer fazer com que você não lembre mais da crise. Ou seja, se eu estiver agora com vocês conversando
e uma parte da minha cabeça está preocupada, se eu falar muito alto, meu coração acelerar, isso causar uma crise de pânico, se essa preocupação vem e eu tenho que brigar contra ela, quer dizer que eu estou gastando metade da minha concentração pensando nisso, né? Que é o que a gente gasta, por exemplo, vendo a mensagem. Então, imagina que tem um monte de abinhas lá, que eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, não posso ter aquilo. Aí eu me cerco, às vezes, de 500 aparelhos de pressão, ou, enfim, qualquer outra coisa. Mas isso é para ir embora, sem você precisar se esforçar para que isso vá embora. Então, você vai ter a técnica cognitiva do pensamento até você tratar totalmente. Mas não é que isso é o objetivo. O objetivo é que você não lembra, você lembra quando alguém fala, né? E quando alguém fala, isso também não te dá medo de ter, tá? E isso você não tem nem se você quiser. O foco no corpo tem que zerar, né? Então, acordar de manhã, né? Não é, a ansiedade de manhã é muito comum, assim como de noite, são dois períodos onde a gente costuma ter mais ansiedade. Eu tinha muito de noite, o medo, principalmente agora olhando, porque era o medo de não dormir, né? Era uma coisa muito, muito ruim. Mas de manhã, era um período em que eu acordava tranquilo, eu acordava sem sintomas ansiosos. Aí eu varria o meu corpo inteiro para ver se realmente eu estava tranquilo e se de fato não ia vir nenhum sintoma. E qual é a consequência de fazer isso? É que vai vir um sintoma, né? Não tem problema, eu sei, ó, mas eu juro para vocês que isso daqui a gente consegue fazer passar rápido, só não é assim e você vai ter que fazer alguma coisa que você nunca ouviu falar, tá? Porque se tudo que você fez não funcionou e se você não estiver fazendo, eu sei que a gente entende racionalmente. Isso não tem como ser diferente. Só que você não precisa fazer isso sozinho, tá? E você não precisa fazer isso de forma rápida e importante. Isso não é quem você é. Isso não diz respeito absolutamente a nada sobre a sua pessoa. E as outras pessoas vão te julgar, mas quando você conseguir melhorar, ou quando você conseguir fazer algo e não sentir isso, além de ser uma coisa muito legal, né, incrível, isso tem preço para isso. E você começar a fazer, isso dá como se fosse um bug na cabeça da outra pessoa mas basicamente essa liberdade, isso é o que a gente quer, isso é uma coisa que vem naturalmente sem você pensar, claro, obviamente quando for tratado. E o comportamento, a ideia é que você não precisa ficar checando, você não lembra disso. Né? Imagina quanto que você tem de problema para resolver na vida, né? Então tem que pagar colégio da criança, do filho, tem a fisioterapeuta, você tem que esquecer de pagar, tem, por exemplo, fazer compra aqui no supermercado, que eu não gosto, mas quebrou, tem que tosar a paçoca, tem que tosar a paçoca. E além de tudo isso, você ainda tem que medir a sua pressão para ver se você está tendo algum tipo de alteração ou não. É mais um problema. A vida já tem problemas bastante suficientes, né? Então isso aqui tem que ir embora também, tá? Isso é o tratamento do pânico. Se a gente aliviar a crise, mas a gente morre de medo de ter a crise de novo, isso vai fazer com que volte, tá? E aqui, claro, a evitação, basicamente, você precisa gostar de ir para lugares que você não quer. Mas, se você tem que ir para um lugar porque você, enfim, sua namorada, seu marido, seu esposo gosta de ir, e você não gosta tanto, e você quer ter um relacionamento minimamente saudável, você vai ter que ir. E se você, por exemplo, não pode ir em tal lugar, ou se você for no teatro e não ficar perto do banheiro, isso vai ser insuportável, isso quer dizer que a sua vida, você está prisioneiro ainda, né? Então a ideia aqui é o que? Você não ter a evitação, ou você pode até não gostar, mas você consegue ir fazer, e isso não é um problema muito importante, tá? Então, o que tem que ter na TCC do pânico? Uma coisa tem que ter. Exposição interoceptiva. Isso é obrigatório. O resto é importante? Sim, é. Mas isso daqui, se não tiver, não tem como isso melhorar, ou seja, é uma TCC errada, tá bom? A TCC ela tem que contar com esse tipo de intervenção, tá? De uma forma ou de outra. E aqui na ansiedade social, eu vou falar dessa, depois eu vou mandar, quem tiver no grupo, eu vou mandando, porque esses são os principais, tá bom? Mas todos eles têm isso, e a gente tem muito mais sobre isso aqui, para você ter uma ideia e saber se você fez TCC, você tem que ter tido o quê? História de preocupação, tem que ter tido árvore de preocupação e uma exposição gradual, e tudo isso tem que ter sido passado para você treinar, não rápido, mas
com uma certa frequência, tá? E tudo isso não tem que ser doloroso, tudo isso tem que ser você no controle, tá? Se for doloroso é porque tá errado. Aqui também isso tem que chamar exposição interoceptiva. Isso é por isso que o do pânico é muito rápido, porque isso aqui tem uma intervenção que consegue dar conta disso, não é fácil, tá? Não é fácil o quê? Fazer sozinho, tá? Mas assim, isso é muito rápido. E ansiedade social, quais são os elementos-chave da ansiedade social? Existe, sim, uma crença de vulnerabilidade, né? Mas em termos de questões que nós temos que ver na prática, né? É o quê? Essa interpretação, uma interpretação errada dos outros, né? Ou seja, da expressão dos outros, né? Em outras palavras, você enxerga expressões neutras como expressões punitivas. Isso tem a ver com uma história de aprendizado, tem a ver com uma série de questões relacionadas à história de vida, e que a gente vai mudar de que forma? No presente. A gente sempre muda o passado mudando o presente, né? Então, essa interpretação de que isso está ocorrendo, mas o sintoma-chave não é isso. O sintoma-chave é o quê? É um medo de ter um erro social. E isso fazer você ser julgado, humilhado ou excluído. Então, medo, a chave é o medo, não é o medo de falar em público, o medo de você gaguejar ou esquecer o que você vai falar em público e isso gerar uma reação nas outras pessoas que vai causar uma humilhação ou um sentimento de que você é indigno e que você vai ser uma pessoa considerada inferior. O medo na ansiedade social não é o medo de pessoas, não é o medo de estar na presença de pessoas, pelo contrário, é o medo de ter um erro ou de ter algo que a pessoa perceba que você é fraco e isso gere uma exclusão, tá? Então, isso pode ser gaguejar, pode ser, por exemplo, o medo de perceberem que você está ansioso. Então, por exemplo, quantos pacientes eu já não atendi com ansiedade social que tinham passado por 300 tratamentos de botox para não suar? Por quê? Porque não que não queria suar, tem gente que realmente tem uma sudorese que isso é bastante desagradável, mas nesse caso era porque a sudorese era um sinal de que a pessoa estava ansiosa e os outros iam perceber. Só que o problema é que, assim, a pessoa também ficava vermelha. Como é que você vai fazer não ficar vermelho? Como é que você faz não tremer? Ou você pode ter um branco na hora. Você pode ter? Olha, você pode ter, né? E a ideia é como que você contorna isso, né? Esse é o sintoma-chave da ansiedade social. Eu sei que ninguém fala isso exatamente desta forma, tá? E é por isso que chama ansiedade social e fobia social, o nome que foi mudado, porque ele simplesmente está errado, mas isso é uma coisa do psiquiatra, isso não precisa saber não, tá? Por quê? Porque fobia, a gente quer que não tenha mais, né? Então, fobia de altura, assim, se me deixarem longe da altura, eu fico feliz. Aqui não, aqui a pessoa quer ter interações sociais, ela sofre quando ela não tem, né? E aí, então, tem esse medo do erro e do ponto de vista de intervenções, o que é obrigatório que tenha, né? É obrigatório que tenha uma exposição digamos, vamos colocar aqui um role-play. Role-play é uma encenação, mas uma encenação da pessoa fazendo e errando, e elas conseguindo superar esse erro, só que isso você vai fazer sozinho, né? Você não vai fazer nada no campo de batalha, porque as pessoas, de fato, não são sempre gentis, pelo contrário, tá? Então, aqui tem que ter uma exposição roleplay do quê? De um erro e superação. Isso também os outros podem ter, tá? Aqui tem que ter um treino atencional de tirar a atenção do próprio corpo, porque isso, de fato, faz com que você não consiga prestar atenção na outra pessoa, porque você está preocupado com o que ela está pensando e se ela está vendo você suar. E isso vai fazer com que você não saiba o que responder para ela quando ela perguntar. E isso vai fazer com que, normalmente, as outras pessoas vão embora. Isso também vai fazer com que você não consiga olhar no olho da pessoa.
com que você fale baixo. E quando você não olha no olho de alguém e fala baixo, isso faz com que essa pessoa ela também se afaste de você, né? Mas isso é porque, obviamente, você está focado em outras questões que não são perigosas. E isso é um erro do cérebro. Basicamente, é uma interpretação de que se você demonstrar qualquer sinal de fraqueza, isso vai gerar, digamos, de uma forma assim, certeira, uma humilhação, e isso faz com que você fique prestando atenção em você, e isso faz com que você, de fato, evite ou a interação seja ruim mesmo, né? Então, tem que ter a questão atencional, tem que ter o roleplay com erros e tem que ter uma abordagem anti-ruminação pós-evento. Então, depois que você vai lá na festa, conseguiu, você foi, nossa, uma coisa que foi de fato uma vitória para você, você foi no happy hour, você conseguiu interagir, tudo isso, aí você vai entrar no seu carro para dirigir e vai ficar vindo, puxa, aquela pessoa, ela me olhou com uma cara estranha, eu não devia ter falado isso. Será que ela percebeu que eu estava falando isso? O que será que ela pensou? Eu devia ter falado outra coisa e não isso. Por quê? Nossa, mas agora ela deve estar fazendo isso. Essa ruminação sempre tem a ver com o pensamento do que passou, sobre o que as pessoas estão pensando, ou sobre todos os erros sociais que você cometeu, e o quanto isso vai ter um significado assim, totalmente caótico. Isso também é muito específico desse quadro, pode ter em outros também, e isso tem que trabalhar no tratamento. Então, TCC para ansiedade social tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Não só, mas esses são os elementos centrais, tá? Esse daqui, ó, tá tudo isso resumidinho, ó. Então tem ansiedade generalizada, transtorno de pânico, ó. Qual que é o medo de ter sintomas físicos? O outro é o medo de que você, enfim, de fato, está de falhar e ser excluído socialmente. O estresse pós-traumático é provar, né? Ou, na verdade, o medo, ele está na memória ou qualquer coisa que lembre o trauma. Então, você vai ter que provar ou dar para o seu cérebro um entendimento, isso é um entendimento que não é consciente de que aquilo já passou e você já sobreviveu, que você está seguro. O toque, o medo do toque é o medo de ter o pensamento, né? Então, a ideia é que você vai ter que trabalhar o medo de que aquele pensamento de fato seja real, né? Ansiedade por doença é o medo de ter a doença grave e também é o medo do pensamento e da falta de controle. Por quê? Porque a gente não consegue saber se eu estou tendo agora um câncer ou não, eu espero que não. Mas eu não estou preocupado com isso. Por quê? Porque eu não estou. E a gente, basicamente, não fica preocupado com essas coisas que a gente não pode controlar, a não ser que haja um quadro desse. Olha aqui também, ó. O medo da ansiedade de separação, o medo excessivo de perder alguém. Aí você vai ter que provar a sua independência na prática. Por quê? Porque a gente quer ser independente ao mesmo tempo que a gente quer ter conexões. Só que a conexão que é feita somente quando você precisa daquela conexão, porque senão você não dá conta sozinho, isso é um relacionamento tóxico, em que você vai ser abusado, ou você vai, enfim, ser submisso, ou esse relacionamento não vai durar muito tempo, é um relacionamento ruim, né? Mas a gente tem que ver se está isso na causa, e a ideia é que a gente existem estratégias para isso. E entender tudo isso não vai fazer você melhorar. O que é só para você entender se houve algum tipo de trabalho em todos os tratamentos que você fez que foi específico para esse sintoma. E eu aposto que não. Porque isso é estatístico e eu basicamente não vejo, porque senão você não estaria aqui. Mas por isso que é importante você saber qual que é o seu tipo. Por quê? Porque você pode ter vários, só que você vai escolher um e aí você vai treinar aquele. E você precisa de uma única vitória, tá? Aqui você vai ter que provar que isso é mentira na prática. Mas eu sei que se você fizer isso agora, você vai achar que você não vai conseguir nunca. Porque você está com quadro de ansiedade. Agora, se você não fez isso, não importa o tempo que você fez, não importa, digamos, o remédio que você usou. É importante isso, porque aí você consegue até avaliar se você tratou ou não.